programa Bastidores de hoje, vamos falar sobre a trajetória do Cruzeiro na Série B, que não vem sendo nada fácil, como a gente vem acompanhando. O time celeste ele fazia parte dos 4 times que nunca foram rebaixados, ao lado de São Paulo, Santos e Flamengo. E até o fim do ano passado se mantinha desde 1921 na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um choque para todos que acompanham o futebol brasileiro a queda do Cruzeiro, que no início de 2019 era um dos cotados e um dos favoritos a campeão da Taça Libertadores, já que era um time que vinha mantendo um bom nível e além disso tinha sido campeão de 2 Copas do Brasil, que é a segunda competição mais importante do país nos anos de 2017 e 2018, ao comando do técnico Mano Menezes. Hoje nessa entrevista contaremos com o jornalista Lucas Gutierrez, que apresenta o Esporte Espetacular e o Segue o Jogo na Rede Globo. O jornalista e torcedor do Cruzeiro Leonardo Gimenez, que atua pela TV Record Minas e também como colunista do Cruzeiro no site O Maior de Minas, além do torcedor Paiblito, que é um dos criadores do canal Somos Gigantes no YouTube. Agora a gente vai entrevistar 2 pessoas que entendem muito do assunto. O jornalista Lucas Gutierrez, que apresenta o Esporte Espetacular aos domingos na Globo e o Segue o Jogo após os jogos, e também o Leonardo Gimenez, que além de jornalista da TV Record Minas, é setorista do Cruzeiro no site O Maior de Minas. Lucas, primeiramente muito obrigada por ter aceitado o convite para essa entrevista. O Cruzeiro ele foi punido e ele já iniciou a Série B com menos 6 pontos por uma dívida de 2016 do volante Denilson, que veio como empréstimo de um clube dos Emirados Árabes. Você acha que esses menos 6 pontos eles podem ser fundamentais para que o Cruzeiro não possa mais ter a chance do acesso quando chegar lá pela 37ª, 38ª rodada? Olha, eu acho que o Cruzeiro tem muitos obstáculos para subir. E esses 6 pontos são mais obstáculos ainda, né? Hoje, olhando assim para o campeonato, a gente vê que no início teve um trabalho muito difícil, apesar das vitórias. Vários treinadores diferentes na temporada, mas eu acho que o Filipão está conseguindo virar isso. Não só ressaltando a qualidade dele, mas a diferença também que ele está fazendo para os jogadores e para o clube. Hoje, com o Filipão e o trabalho que o Filipão está fazendo, eu acho que o Cruzeiro não vai sentir falta desses 6 pontos para o acesso. Talvez sinta falta para um título da Série B ou algo do tipo, mas eu acho que o Cruzeiro caminha para brigar bem por esse acesso. Claro que 6 pontos não é qualquer coisa, né? Mas eu acho que mesmo sem esses 6 pontos, o Cruzeiro vai subir. Do elenco de 2019, como o Marquinhos Gabriel, o Sassá e o Jadson também, deixaram o time assim que a gente caiu para a Série B e eles foram reintegrados agora pela diretoria. Você acha que foi um acerto ter buscado eles novamente para participar dessa reconstrução, para a busca do acesso, ou foi um erro trazer jogadores que, mesmo que indiretamente, tenham participado do rebaixamento do clube? Eu acho que o momento é do Cruzeiro ser pragmático. O momento é do Cruzeiro usar o máximo de força que ele tiver para poder conseguir o acesso. Então, se o treinador qualificado que está lá, se a diretoria que está gerindo o clube e esse processo acha que esses jogadores são valiosos, que esses jogadores vão poder colaborar em campo, se sente que os jogadores estão disponíveis para isso, acho que não tem nada a ver o fato de eles terem participado do elenco no ano passado, né? O que fez o Cruzeiro cair foi muito mais do que o elenco que ele tinha, ou um jogador ou outro jogador. O que fez o Cruzeiro cair foi uma conjuntura de fatores, de uma crise, de má administração. O jogador não pode ser culpado diretamente por isso e também não pode ser limado de um processo onde o clube precisa de toda a ajuda possível. Então eu acho que se a diretoria julgou bem, o treinador julgou bem, então vão certo. Para finalizar, você acredita que o Cruzeiro ele tem a chance de permanecer na Série B ao longo dos anos e aos poucos ir decaindo e se tornar uma nova Portuguesa Mineira, por exemplo, ou caminhar para um processo de falência? Olha, eu acho que na atual situação das coisas, cair para a Série B como um time grande, com a crise que foi, e não subir, é um problema. Quanto mais... Eu acho que o Cruzeiro sobe esse ano, mas se o Cruzeiro não subir, é mais um entrave, e aí a cada ano que isso se repetir, é mais um passo atrás, né? Acho que o primeiro objetivo é subir, não subindo, não cair, óbvio,
E acho que o Cruzeiro não vai cair, acho que o Cruzeiro vai subir. Mas mesmo se não subir, tem que se policiar para subir o quanto antes. Quanto mais longe você ficar da primeira divisão, mais tempo você ficar longe da primeira divisão, eu acho que mais risco existe de você caminhar para um processo de diminuição do clube, retração do clube. Bom, Léo, você acredita que se não fossem as matérias, as reportagens e as notícias dadas sobre o que estava acontecendo dentro do clube, sobre toda a roubalheira, os dirigentes poderiam ter continuado lá dentro como se nada tivesse acontecendo, inclusive levando o clube à falência? E para você, qual a importância do jornalismo nisso tudo? Acredito que sim. Pelo fato da diretoria ter sido destituída por conta da pressão da torcida, hoje fazendo um paralelo com a situação real do Cruzeiro e atual, até mesmo pelo apoio dos conselheiros, que supostamente estariam do mesmo lado político da antiga diretoria, imagino que sem a pressão da torcida, eles não teriam saído do clube até hoje. Então só aconteceu essa saída em massa da diretoria, do presidente e dos vices, pelo fato da torcida ter implementado uma pressão muito forte e que foi gerada pelas reportagens da Globo no programa do Fantástico, mostrando a realidade dos fatos, evidenciou um problema gravíssimo que até o momento, naquela época, a torcida não sabia, não posso dizer a imprensa em geral, posso dizer por mim, eu não tinha nenhum conhecimento dos fatos que foram relatados na matéria, e o jornalismo esportivo mais voltado para a investigação, ele tem uma importância ainda maior do que o normal, porque o futebol é movido à paixão, é movido à irracionalidade, porque quando se ama não se vê da mesma forma geralmente. Então esse tipo de matéria foi fundamental para o Cruzeiro ter ainda um suspiro de esperança aí para consertar suas finanças, para receber o que foi, pelo menos uma parte do que foi tirado de forma descarada aí por certos dirigentes, e também até para a torcida ensaiar um movimento de reconstrução na contratação de sócios, na compra de camisas, enfim, para a torcida fazer a sua parte, ela precisa vislumbrar quem está no poder tentando ajudar também, e o jornalismo é fundamental nesse tipo de situação. Certo. Então, Léo, para finalizar a nossa entrevista, como eu já perguntei aos outros dois convidados, eu vou te fazer a mesma pergunta. Você acredita em alguma possibilidade de acesso ou até mesmo do título da Série B para o Cruzeiro ainda nesse campeonato? Não, o Cruzeiro perdeu muitos pontos em casa, teve o fator da perda dos 6 pontos pelo não pagamento de uma dívida na FIFA, referente ao Denilson, mas o Cruzeiro fez um planejamento totalmente errado para a temporada, contratações infundadas, outras que não deram certo, a venda de jogadores que poderiam ajudar o Cruzeiro no campeonato, e como eu já falei, perdeu muitos pontos no Mineirão. Todo mundo sabe que para conseguir o acesso à primeira divisão precisa fazer os pontos em casa e depois pensar em conquistar os outros jogos, os outros pontos, né, fora de casa. Mas o Cruzeiro tem conseguido fazer a sua parte fora de casa, mas não cumpre o seu papel no Mineirão. Então, até mesmo por essa quantidade exagerada de jogos que o Cruzeiro não conseguiu vencer em BH, eu acho que o Cruzeiro não tem chance de subir, apesar de matematicamente ainda ser pouco possível, mas existe essa possibilidade, e o título negativo. Pior ainda, não tem chance nenhuma. A torcida, com toda certeza, vem sendo um dos pilares mais importantes para a reestruturação do clube. Quanto mais em uma crise financeira, onde diversos projetos, como doações pela plataforma MIP, Centavo Celeste e o Sócio Reconstrução,
que foi criado com o propósito exclusivamente de ajudar o clube, já que o único benefício oferecido ao torcedor é a prioridade na compra de ingressos. E por isso é impossível falar de um novo Cruzeiro sem entrevistar o seu maior patrimônio, que são seus torcedores. E com isso hoje vamos entrevistar o torcedor Paiblito. Bom, Paiblito, quando o Fantástico fez a reportagem sobre a grave crise financeira dentro do clube em maio de 2019, mostrando tudo o que estava acontecendo e a torcida não sabia, você imaginava que isso custaria permanência na Série A, que já durava 98 anos? Tainá, é um prazer enorme estar falando com você aqui sobre o Cruzeiro, algo que a gente gosta muito, né, que a gente leva como uma meta de vida viver o Cruzeiro Esporte Clube. Bom, sobre a reportagem do Fantástico, eu quando assisti, me surpreendi demais com o tamanho da gravidade das denúncias que o Fantástico apresentou para nós, torcedores do Cruzeiro e para o resto do Brasil. Nós, torcedores, sempre escutamos que futebol tem aquela maracutaia aqui, outra ali, mas a proporção que o Cruzeiro teve em 2019 com essas denúncias foram muito graves. Passaram de tudo que a gente já ouvia, né, há muitos anos no futebol. Eu, como torcedor, eu acho que a reportagem não influenciou tanto assim para o rebaixamento do Cruzeiro, futebol. Para mim, o que influenciou muito mesmo foi a falta de pagamento de salários, né, de premiações de bicho, que o clube parou de pagar antes da metade do ano. Então acho que isso também nunca houve no Brasil, não recordo muito, e eu acho que isso foi um dos principais pilares. É claro que pode ter influenciado um pouco naquele psicológico, né, de ter sido ali algo, o Cruzeiro algo colocado como exposição, mas eu acho que realmente a falta de planejamento financeiro para acertar os salários no qual foram feitos contratos e não cumpridos, e também a qualidade técnica que deixou a desejar nesse certo momento aí, e o comprometimento desses jogadores. A nova diretoria ela vem indiscutivelmente fazendo um ótimo trabalho em relação ao marketing do clube nas redes sociais, inclusive se manifestando em causas e datas importantíssimas como no Dia da Consciência Negra. Mas, na sua opinião, ela ainda deixa muito a desejar em algumas outras áreas do clube? Se sim, quais são elas? Tainá, o marketing do Cruzeiro de fato melhorou bem, mas algumas coisas que você citou como interação, isso já acontecia e hoje também se estabilizou da mesma forma que já estava, né? Mas essas lembranças dessas datas importantes, eu acho muito plausível o marketing andar para esse caminho mesmo. Acho que nós temos um papel social muito importante, um time de futebol como o Cruzeiro Esporte Clube, mas eu sou meio crítico também, quero ver sempre melhorar cada vez mais o marketing do nosso Cruzeiro Esporte Clube. E não posso deixar de parabenizar, que eu acho que tem que parabenizar sim, né, nisso que você citou. Bom, algumas áreas eu acho que o Cruzeiro pecou e está pecando ainda esse ano, que é o principal, acho que é o produto que a gente gosta, que a gente ama, que a gente leva para a vida, que é o futebol. Eu acho que pecou muito nas suas escolhas, pecou muito na sua forma de como levar o futebol, né, de algumas contratações, eu acho que pecou demais. Então, se eu tenho que ser crítico de uma área, é essa área que eu vou ser crítico, né? Não à toa o Cruzeiro está com muitas dificuldades aí na Série B e até com uma real chance de nem voltar no seu centenário para a Série A. Então, esse ponto eu queria falar com muita clareza. E para finalizar a nossa entrevista, você, como um torcedor fanático, acredito que o coração ainda pese um pouquinho nessa decisão e nesse pensamento, mas você acredita que o Cruzeiro consiga voltar, ter o acesso à Série A ainda no final desse campeonato? Tainá, eu como bom e velho torcedor do Cruzeiro da década de 90, sempre vou estar com o coração ainda sempre positivo com o Cruzeiro Esporte Clube, por mais que ele dentro de campo, ele fala para nossa razão que não. Então, enquanto houver chances matemáticas do Cruzeiro voltar para a Série A, eu ainda vou estar com o clube, vou estar apoiando e vou estar
acreditando, né, que ele vai conseguir. Mas o fato é que hoje, quando estou gravando esse áudio, o Cruzeiro tem 0,92% de voltar para a Série A, algo muito difícil. Terá que fazer uma sequência de vitórias que ele não fez nos últimos anos, aí, de 10 vitórias seguidas, para voltarmos para a Série A. Mas, como eu falei no início, o nosso coração de torcedor vai estar sempre positivo, sempre acreditando. Por mais que a nossa razão, que a nossa mente fala que não vai subir. Mas eu prefiro ainda nesse momento ficar com o coração. Um grande abraço do pai e vamos que vamos. A queda do Cruzeiro, então, desde que ocorreu, vem sendo um assunto muito discutido no Brasil, que vem levantando muitas teorias. Se sobe ou não sobe, se cai para a Série C ou fica na B mais um ano, 2, 3. E vem também servindo de alerta para torcedores de outros clubes, já que a queda do Cruzeiro foi ocasionada em sua grande parte por uma omissão da diretoria, por roubo dentro da diretoria, desvio de dinheiro, que inclusive virou caso de polícia e que se iniciou em 2011 na gestão do presidente Gilvan, que já vinha desviando dinheiro, cargos que não existiam dentro do clube recebendo e PVAs pessoais de diretores do clube sendo pagos com renda do Cruzeiro. Então, os torcedores vêm hoje em dia cobrando muito essa questão de responsabilidade e de prestação de conta das diretorias dos clubes. É isso, muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa até aqui e até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.